meu pequeno gafanhoto? Calma, cara, não vou dar aula de inglês porque eu sou péssimo em inglês, mas tem inglês nenhum, então vamos revisar bisurado total. O professor Igor vai dar aqui várias instruções para vocês poderem tirar uma boa nota na prova de inglês. Professor Igor, professor nosso na plataforma Pratimat. E aí, vamos ter uma revisãozinha de inglês hoje bisuradaça, cara. Eu vou deixar aqui também, linkado aqui embaixo, no card em cima, outras playlists e outros vídeos que nós estamos fazendo de revisão, para você poder ter ali só bizu insano, beleza? Então, vamos pra cima deles com determinação. Vou chamar o professor Igor para ele dar os bizus para vocês. E valeu, tamo junto. Vamos lá, inglês na veia. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão para a prova da EAN. Professor Igor Moreira aqui na área. Trouxe para vocês aqui algumas questões sobre alguns assuntos, que estão no edital da EAN, alguns assuntos que têm a característica de serem mais cobrados e que vale a pena a gente revisar para ir para a prova. Assuntos que vão te ajudar tanto para uma questão que cobre aquele conteúdo de cara, quanto para uma questão onde você tem apenas um texto e uma interpretação de texto, Lembrando que na sua prova da EAN também cai muita interpretação de texto, beleza? Todo ano a EAN está trazendo uma interpretaçãozinha de texto e os textos geralmente são grandes. Então fazer traduções, tá sempre lendo alguns textos em inglês é extremamente importante. Então assim, todas as questões que eu mostrar aqui para vocês, cara, se você conseguir fazer a tradução de todas elas, vai ser extremamente importante. Isso é um trabalho que você precisa estar fazendo para poder lembrar, memorizar o máximo de palavras possíveis, beleza? Vamos começar então, olha só. Questão número 1. Eu tenho aqui na passagem, Fortnite, com certeza nessa prova aqui havia um texto que falava do Fortnite, todo mundo conhece, o Fortnite é um jogo bem recente, E tá assim, the most recent game phenomenon, ou seja, o game fenômeno mais recente, A frase underline é um exemplo de, e aí o que tá underline é isso aqui, the most. Galera, quando a gente fala de adjetivos, a gente tem que pensar nos comparativos, beleza? Nos comparativos e nos superlativos, tá legal? A gente falou nas nossas aulas que a gente tem superlativos e nós temos os comparativos, beleza? O comparativo, nós temos duas formas para se fazer o comparativo. Geralmente o comparativo é quando eu comparo uma coisa com a outra, Então as formas são o seguinte, para palavras de umas sílabas, nós acrescentamos no final do adjetivo, a terminação ER, beleza? E a gente a completa com o then. Então, para ser um comparativo, palavras de uma sílaba, geralmente são palavras que têm aí menos de 5 letras, tá legal? 5 letras ou menos. A gente utiliza a terminação ER, then, tá legal? Palavras que têm 3 sílabas ou mais, nós utilizamos a expressão more, o adjetivo no meio e o then no final, tá legal? É assim que a gente monta um comparativo. Então, quando a gente fala de adjetivo, a gente precisa pensar em comparativo superlativo. Já o superlativo, que dá aquela ideia de é o mais isso, é o mais de todos, do mundo inteiro. Superlativo traz muito essa ideia de que é o mais de todos, Não existe uma comparação com outra pessoa. É simplesmente é o maioral, é o melhor de todos. Então, quando eu falo de superlativo, eu preciso pensar em adjetivos de uma sílaba que ele vou usar o de na frente, que é o artigo, o adjetivo e a terminação est. Ou, se o meu adjetivo ele tiver 3 sílabas ou mais, que dá aí 6 letras ou mais, eu vou utilizar a expressão the most. Olha que bonito. Se você pescou a nossa aula, se você sabe que o the most é uma ideia de superlativo, você vai marcar a letra C, porque é isso que a gente está vendo aqui nessa frase, The most recent, o adjetivo recente, E o the most, ideia de superlativo. Bacana, galera? E aí você deve estar se perguntando, peraí, com uma sílaba eu coloco a terminação ER, then. Com 3 sílabas eu coloco o more than, ou the most. E com 2 sílabas? Isso aí eu falo com mais detalhe lá na nossa aula, você pode ir lá para pegar esse bizu, beleza? Vamos para a próxima questão aqui, olha só. Tem uma questãozinha maneira sobre fogos
e hurricanes, ou seja, hurricanes é furacão, né? Tornado, furacão e assim vai. Aí tá escrito assim, olha só, o texto começa: nos Estados Unidos, o fogo queima no west. West significa oeste. Também furacões atingem o leste, né? Entretanto, o clima extremo é mais e mais comum em todo o mundo, né? O clima extremo, e assim vai. Os cientistas acham que a atividade humana traz mais clima extremo, né? São esses acontecimentos no planeta. O planeta está ficando warmer, palavrinha em negrito. Conselho para você que está assistindo o texto, que está lendo o texto. Palavras em negrito sublinhadas, fica de olho, que geralmente tem questão naquilo ali, tá? Ó, um estudo encontrou que as pessoas são responsáveis por 97% dos fogos nos Estados Unidos. Warmer, de novo aqui, ó, warmer temperature, ou seja, temperaturas mais quentinhas, né, mais quentes, significa mais fogos, né? O fogo começa muito fácil, eles são bigger. Bigger tem a ideia de ser maior, porque big é grande, então bigger é maior, né? É harder to stop, ou seja, é mais difícil de parar. Temperaturas mais quentes, né, também fazem mais furacões. Os furacões são mais fortes, stronger, né? Isto é mais comum do que eles têm em terra, beleza? Ó, they break up houses, eles quebram casas, né? Eles matam pessoas também. Olha o tio aqui, ó, também. Cientistas esperam mais furacões este ano. A season é temporada, como se você fosse assistir série, né? Season, a temporada de furacões acaba no dia 30 de novembro. E aí você ficou ligado nessas palavras aí, mais quente, mais grande, né, que é maior, harder, mais difícil, mais forte, e aí você vem para a questãozinha, olha só. As palavras em negrito no texto, elas estão em que forma? Cara, eu falei na questão número 1 que se você usa o comparativo, a terminação que você usa é a ER. Geralmente você usa o then para fazer essa comparação, junto com outro cara, mais que isso, mais que ele, mais que aquele. Só que nesse caso aqui, eu não estou deixando no texto em evidente, né? O que é mais quente que? É mais quente que quem? É maior do que o que? Maior do que o quem? Não está explícito no meu texto. Está implícito dentro do contexto que o planeta está ficando mais quente do que era, né? Que os furacões, o fogo, ele está maior do que ele era antes, está mais difícil de parar do que ele era antes. Então eu estou fazendo essa comparação, por isso que a gente responde aqui que isso é uma forma comparativa, porque além da estrutura, o ER ser a estrutura de comparação, implicitamente você está comparando o que é agora com o que era antes. E aí é utilizada essa terminação ER como forma de comparação, mesmo que depois você não tenha o then. Bacana? Vamos ver mais uma. Tem mais uma aqui, olha só. Leia as sentenças abaixo tiradas de um texto. Tinha um texto e aí eu tenho a sentença aqui, ó. Os oficiais italianos têm cut short. Cut short é uma expressão que significa encurtar. Cut é cortar, né? Short é pequeno, então meio que reduzir o carnaval de Veneza. Venícia é Veneza, tá, galera? Enquanto eles tentam controlar o que é agora o pior outbreak of the coronavirus. Outbreak é uma palavra que foi muito utilizada durante a época do coronavírus como surto. Outbreak tem essa ideia de surto, né? Como de história em tudo quanto é canto, assim. E foi uma pior onda de coronavírus na Europa. Marque os adjetivos que formam o superlativo da mesma forma que a palavra sublinhada. Nós falamos também, quando se trata de adjetivos em comparativos e superlativos, que nós temos os adjetivos que são irregulares. Irregulares. E aí eu vou trazer aqui 3 adjetivos irregulares para vocês. Eles são, já até dei a resposta, ó. É o good, é o bad, beleza? E é o far. E aí você precisa pensar nesses adjetivos aqui
na forma comparativa e na forma superlativa. Bacana, galera? Bom, na forma comparativa, o good vira better. Vocês já devem ter ouvido essa palavra aqui várias vezes, né? Better, e aí você pode usar o than. Eu tenho um R aqui, tá? Na forma superlativa, como é que você fala com o teu melhor amigo? Ele vira o the best, é o best friend. Então, na forma superlativa, o good vira better than. Não, na forma superlativa vira the best, na forma comparativa vira better than. E aí eu tenho bad, que na forma comparativa fica worse than, e na forma superlativa é o que tá aqui, irmão. É o the worst. Esse D, cara, ele é muito característico de superlativo, muito característico mesmo, beleza? E o for? O for, na forma comparativa, ele vai ficar assim, ó, further. É o further, né? E o than, tá legal? E na sua forma, eu vou até me esconder aqui, ó, pra falar que é a sua forma superlativa, ele vira o the furthest. É assim que fica the furthest. É assim que fica o far na sua forma superlativa. Existe uma forma onde você coloca o A aqui também, né? Fica farthest e fica the farthest e farther than. Que aí você não coloca o U, mas é outra forma de escrever e continua tendo a mesma ideia, beleza? De comparativo e superlativo. E aí a gente para e marca a questão. A gente sabe que o adjetivo, né, que forma da mesma forma que o bad é o good, beleza? Esse cara aqui, ele é um irregular. O porquê tá aqui. Deixa eu te dar outros bizus aqui, olha só. A palavra high, ela tem uma sílaba e você forma o comparativo ou o superlativo, né, com a terminação EST, se for o comparativo com a terminação ER. Beleza? Pegou o bizu? E o early pode ser considerado como tendo duas sílabas, uma sílaba, mas isso meio que não interessa pro cara que tem duas sílabas, porque se o cara tem duas sílabas e ele é terminado em Y, você vai tirar o Y e acrescentar IER pro comparativo e você acrescenta IEST para o superlativo. Então, earlier, earliest, beleza? A mesma coisa pro elderly, elderlier, elderliest, beleza? O extraordinary tem 3 sílabas, então não se encaixa nessa regra. Beleza, galera? Bacaninha, tem que saber esses caras irregulares que caem diretão mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na questão 4, olha só, já até dei a dica da questão 4 e vai ficar tranquilo para você, olha só. Qual é o superlativo dos seguintes adjetivos? Far, slim e early. Já vimos que o far é um adjetivo irregular, beleza? Então o superlativo dele vai mudar um pouco a forma dele. Mas por ser superlativo, a terminação tem que ser EST. Aqui, ó, bonitinho. Então você esquece a letra D, cara. Já vai, eu não faço ideia de como que é o superlativo do outro cara, pô, não sei. Então vamos por eliminação. Isso é estratégia de prova também, beleza? Aí você tem o adjetivo slim. Pô, como é que é slim? É superlativo. Superlativo não tem terminação ER, irmão, não tem. Então você fica entre a letra B e a letra E. E aí, de novo, né? De novo você bate no fato de ser superlativo, você tem que ter a terminação EST. Mas eu já dei o bizu para você lá em cima. Se o cara termina em Y, você tira o Y e coloca o IEST se antes vier uma consoante. Se antes vier uma consoante, você tira o Y e coloca o IST. Tá vendo que aqui, ó, vem um L antes, então você acrescenta o IST, beleza? Na próxima questão tem mais um textinho aqui. Tá assim, ó. A region's soccer strongmen are facing a hard fall. Ou seja, um homem muito forte do futebol numa região, né, está encontrando uma queda brusca, né? Tá assim, olha só. Soccer é futebol, né? Ser um cara forte, poderoso do futebol. Tá assim.
Depois de rising as a governor, ou seja, depois de vir como governador numa ditadura militar do Brasil, José Maria Marim se tornou, né, such a towering figure in the world, um cara, uma figura muito grande no mundo, no esporte brasileiro. Essa é a ideia. Towering tem a ideia de torre, de ser uma coisa grande, né? Que os quartéis da nação, né, da Federação Nacional de Futebol, foi recentemente nomeado em honra a ele, né? O headquarters, seria o headquarters é a ideia de um quartel-general da base, beleza? Agora os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, charge Mr. Marim, ou seja, tá chamando ele, tá culpando ele, seria isso. 83 e 13 outros sêniors do esporte, oficiais sêniors do esporte, e executivos ao redor das Américas, né, para falar with taking part, ou seja, por terem participado de sweeping bribery. Bribery é o esquema de propina, né, com a FIFA. O corpo do governo, né, de futebol global, ou seja, parece que comprou, né, o kickback, um esquema de kickback de pagamento com o governo local, o corpo de governo local de futebol. Essa é a ideia. Então ele está sendo acusado de propina, é isso que o texto está falando. 14 homens nomeados como defendants in the incident, ou seja, os caras que estão defendants in the indictment. Indictment seria a acusação de um crime, né? Todos mais 2 deles são cidadãos latino-americanos. Isso aqui era para estar junto, tá? E nações caribenhas. Uma reflexão, né? Uma reflexão da investigação foca na corrupção do hemisfério. Então tá falando de corrupção de futebol na FIFA. Você viu que tá em negrito essa parte aqui. Vamos só ver o que a questão tá querendo. Às vezes não tem nada a ver, né? A gente nem precisava ler o texto. Tá assim, ó. Todas as palavras abaixo no texto são adjetivos, com exceção de Brazilian, Americas, Caribbean, Latin America. A gente precisa voltar aqui e achar essas palavras, né? Latin American está aqui, ó, vou até botar de azul. Latin American está aqui. Eu tenho Caribbean, né? São as nações caribenhas, né? Tem mais quem aqui? Eu tenho Brazilian e Americas. Vamos achar aqui o Brazilian. Cadê o Brazilian? Pum, 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 pum. Vamos achar. Ele não deu sublinhado pra gente, então a gente tem que achar aqui, ó. Brazilian Sports. Aqui, ó. Esportes brasileiros, né? E depois eu tenho Americas. Americas. Cadê o Americas? Aqui, ó. Of the Americas. Pô, posso te dar um bizu, cara? Os adjetivos, eles acompanham substantivos. Então é muito provável, sempre acontece, do adjetivo ele vir antes, acompanhando um substantivo, ou depois, fazendo referência ao substantivo que já foi citado. Quando você olha para essas palavras que eu sublinhei de azul, você precisa olhar para depois delas para ver o que você tem. Então quando eu olho para Latin American e Caribbean, depois eu tenho a palavra nações, que é um substantivo. Eu estou falando que são as nações latino-americanas e caribenhas, né? Quando eu falo de Brazilian, quando eu olho para o Brazilian aqui, logo depois tem o sports, que também é um substantivo. Então, por também ser um substantivo, eu preciso dizer que o Brazilian é um adjetivo. Só que Americas não. Além de tudo isso, The Americas, tá vendo esse D aqui? Esse D aqui, ele é um artigo, e um artigo ele acompanha substantivos. Então, a palavra Americas, ela é um substantivo. Todas as outras são adjetivos, mas essa é um substantivo. Beleza? Maneira, né? Vamos para a próxima questão então, olha só. Escolha a melhor alternativa que complete o espaço. Eu sei que a Kelly pontinho pontinho no escritório neste momento. Você precisa completar com um verbo. Precisamos então agora falar de tempos verbais, beleza? Bom, este tempo verbal aqui, que está acontecendo neste momento, está acontecendo agora. Esse está acontecendo agora a gente chama de present continuous, beleza? O present continuous
trata de situações que estão acontecendo agora, neste exato momento. E as características do present continuous, elas são o quê? O verbo to be é o auxiliar, show de bola? E eu tenho o verbo principal, que vai ser terminado em ing. Então, por saber que essa situação está acontecendo neste momento, você já tem que de cara procurar o verbo to be como auxiliar e a terminação ing no verbo principal. Eu olho para cá e eu vejo que o gabarito é a letra B de bola. Aí tu vira e fala assim: pô, professor, eu tenho na letra D o verbo to be também, mas esse verbo to be aqui ele está no passado. O verbo to be no passado ele vira o were, que nem é esse caso aqui, porque o were é usado para plural, né? E aqui eu tenho aquela, e aquela é singular. Então lembra da estrutura do present continuous, você precisa de ter todas essas coisinhas aí para se configurar um present continuous. Bacaninha? Legal, né? Vamos ver mais uma, olha só. Qual das opções corresponde a uma sentença gramaticalmente correta? Vamos lá, a gente vai ter que ler frase por frase, né? E analisar quem está errada, quem está correta. Eu tenho aqui, olha só, a Sue, é uma mulher, terceira pessoa. Kissed, terminação ed, isso daqui configura um simple past. Lembrando que no simple past, na forma afirmativa, verbos regulares, olha só isso, os verbos regulares, eles terminam em ed, tudo bem? Então, ela beijou eles cada, isso aqui tá errado, beleza? Esse cada está vindo depois do eles, isso aqui não tá legal não. Tá? Não deveria estar aqui. É kissed them, each on the forehead. Vou deixar isso aqui com uma observação, né? Vamos ver as outras, olha só. A minha sobrinha has lost nearly each friend she had. Bom, a minha sobrinha perdeu, né? Isso aqui configura um present perfect também, tá? A estrutura tá maneira, porque o has eu uso com o singular. Lembra que no simple present lá você usa o has com o singular, né? Então aqui ela perdeu aproximadamente, o problema é isso aqui, ó, aproximadamente cada amigo que ela tinha. Também tá escrito aqui, né? Tá esquisito. Se era aproximadamente cada, tá estranha essa frase. Eu também acho que isso aqui não tá certo, não. Agora olha esse número 3 aqui, olha só que legal. I can write with any hand. Ou seja, eu consigo escrever com qualquer mão. Isso aqui está completamente correto, porque isso aqui está usando o modal verb can. E depois do can vem um verbo sem o to, sem o ing, sem nada. Então essa aqui, a número 3, olha, está tranquila, perfeitamente correta. Beleza? I can write with any hand. A ideia aqui, ele está inclusive usando any, que dá a ideia de qualquer numa afirmativa, né? Então eu consigo escrever com qualquer mão. Então aqui você já olha para as opções, olhar para as opções também ajuda pra caramba. Você já viu que você mata, você não pode marcar nem a B, nem a D e nem a letra E, porque a 3 eu sei que está exatamente correta. A 1, né, eu fiquei meio em dúvida. A 2 eu também fiquei meio em dúvida porque tá estranha. Vamos ver se a 4, né, ou a 5 me ajudam a matar essa questão aqui. Você já viu que a 2 ela tá errada, né, completamente, e a 1 ela está correta. E eu vou te dizer o porquê no final. Aí tá a 4 aqui, ó. They each, eles cada, disseram o que eles pensaram. Bom, they each, isso aqui para mim está meio esquisito. O certo é a expressão each of them. They each não faz muito sentido para mim. E aí eu tenho a número 5, que o Paulo didn't get on with either parent. Eu estou dizendo que o Paulo, isso daqui configura um simple past também, beleza? Um simple past na negativa, tá legal? Na negativa, no simple past, a gente usa isso. E o verbo, ele não vai ser conjugado. E aqui eu tô dizendo que o pai dele, né? O Paul, ele didn't get on with either parent. Ou seja, ele não se dá bem com nenhum dos pais, né? Essa que é a ideia. Então, isso aqui me parece que tá ok.
Então a gente marca aqui a letra A, beleza? Porque a 5 está corretinha, simple past, o auxiliar tá ali na moral. A número 4 tá errada, o correto seria o each of them. E a número 1, ela está correta, porque eu tô dizendo que ela beijou, kissed them each on the forehead, tá legal? Aqui eu estou utilizando o pronome objeto, sim, porque veio depois do kissed. E lembra que em termos de pronome, o pronome objeto ele é usado depois dos verbos. E aí sim, porque ela beijou eles, tá legal? Então se ela beijou eles, each on the forehead, aí é aceitável porque esse pronome precisa vir ali. Bacana? Show de bola! Vamos ver mais uma questão aqui, olha só. Número 8, ó, tem um textinho aqui, né, do Bruno Mars, tá legal? Todo mundo já conhece essa musiquinha Just the Way You Are, do Bruno Mars, tá legal? E aí ele tá falando assim, olha só. Os olhos dela fazem as estrelas parecerem que elas não estão brilhando. Lembrando que isso daqui é uma forma abreviada pro ING, tá legal? O cabelo dela, né, ele cai perfeitamente sem ela tentar, ou seja, cabe muito, muito bem nela, né? Ela é muito bonita e eu digo para ela todo dia, eu sei. Quando eu complemento ela, né, quando eu elogio ela, ela não acredita em mim, né? Quando eu for elogiar ela, ela não vai acreditar em mim, porque isso aqui está no futuro, essa aqui é a ideia. E it's so é muito o quê? Triste pensar que ela não vê o que eu vejo. Olha o simple present aqui, ó, auxiliar de simple present na negativa, don't see, né? Mas toda vez que ela me pergunta, do I look okay? Você parece bem? Eu digo, quando eu vejo o seu rosto, não há uma coisa que eu mudaria. Porque você é show de bola, amazing, ó, top, show de bola. Apenas da maneira que você é. E quando você sorri, eu gosto dessa música, né? O mundo todo para e olha pra sua cara, porque menina, você é demais, você é maneira, apenas do jeito que você é. E é. Essa música é muito legal, eu adoro essa música. Mas vamos pra questãozinha que fala dela, né, que trata dela aqui. Nessa música há um erro nessa música. Escolha a alternativa que a gente encontre esse erro. Já tá aqui, a gente nem precisa voltar na música, né? E eu tenho aqui as palavras she asks me, she don't see, she won't believe me, her hair falls perfectly. E aí? E aí eu digo onde está o erro. Porque no simple present, quando a gente vai para frases afirmativas, a terceira pessoa do singular, ela precisa ter do singular. O verbo precisa terminar em S. A gente precisa acrescentar o S no final do verbo. Na negativa e também na interrogativa, beleza? Interrogativa, a gente aparece pra gente o auxiliar do mais o not. Só que na terceira pessoa do singular, a gente vai usar o does mais o not. E o que a letra B está utilizando é o don't com a terceira pessoa do singular. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Então aqui a letra B está incorreta. Marcamos então a letra B e a gente segue para a próxima questão. Beleza? Simple present está sempre aparecendo nas questões. E aqui também é um simple present, pelo menos parece, né? Olha só essa sentença aqui. Lê a sentença abaixo. He feels like. Cara, terminou em S. O que eu tenho aqui é uma terceira pessoa do singular. Então isso daqui para mim configura um simple present. Tá legal? Simple present. Legal. E aí ele quer que você mude essa frase para o simple past na forma negativa. Cara, se é um simple past na forma negativa, tem que entrar o auxiliar do simple past na forma negativa, que vai ser o did. Então tem que ter o did mais o not. Só que você precisa lembrar também que o verbo
o verbo, ele não se conjuga, beleza? O verbo ele não vai ser conjugado. Então, que na realidade o verbo to feel, né? O verbo to feel, na forma afirmativa, ele vira felt. Ele vira felt. Mas isso somente na forma afirmativa. Só na forma afirmativa. Na negativa, não. Na negativa, você só vai usar auxiliar e você vai continuar com o feel. Então, o gabarito onde você tem isso, é o único gabarito que você tem isso, é a letra C. He didn't, olha o auxiliar aqui, e o feel. He didn't feel like eating a lot of ice cream last Friday, né? Porque se no presente é nessa sexta, no passado é a sexta-feira passada, na última sexta-feira. Legal? O feel like é a ideia de, eu tenho vontade de comer, eu tô com vontade de comer muito sorvete. Aí você usa esse feel like, eu sinto como comendo sorvete. É estranho, mas é assim que funciona. Número 10, vamos para a próxima questão. Marque a opção que pode trocar a sentença abaixo sem mudar o significado. Olha que legal. Aqui a gente já está falando de some, né? Any, beleza? E o no. Some, any e no são quantificadores que dão a ideia de alguma coisa. É alguma certa quantidade. É muito? Não sei. É pouco? Não sei. Mas que quantidade que é? É alguma quantidade. Geralmente a gente usa isso para substantivos incontáveis ou quando você só não quer falar qual é a quantidade. Beleza? E aí a gente viu, né, nas nossas aulas que o some é usado para frases afirmativas, mas pode também ser usado em frases interrogativas, mas cuidado, em frases interrogativas só se for pedido ou oferecimento. A gente viu que o N, ele é utilizado principalmente em frases negativas, também pode ser em frases interrogativas, mas cuidado, só se não for oferecimento ou pedido. E ele também pode ser usado em frases afirmativas, mas só se ele tiver a ideia de qualquer. Só se ele tiver a ideia de qualquer que ele vai ser usado em frases afirmativas, beleza? E o no? O no ele vai ser usado em frases afirmativas para dar um sentido negativo, porque o no ele tem a ideia de nenhum, ideia de nada. E aí acontece uma relação muito legal aqui, que eu já vou falar para você e respondendo a questão. Quando o cara fala it can't do anything else, no nosso português a gente falaria que não pode fazer mais nada. Só que no inglês não está errado você falar que não pode fazer mais nada, não pode fazer nada. Se o cara não pode fazer nada, ele pode fazer alguma coisa. Esquisito, né? Então no inglês não existe essa dupla negação. No inglês a gente diz que não pode fazer alguma coisa. Essa que é a ideia. Por isso que existe esse N aqui. Porque o N dá a ideia de alguma coisa, alguma quantidade. Então há uma outra forma de escrever esse I can't do anything else, mantendo o mesmo significado, tá? Só que mudando essa estrutura. E essa forma é a letra B. Como é que é essa estrutura? Essa estrutura ela é na forma afirmativa, só que ao invés de usar o N, eu vou usar quem? Eu vou usar o no. E aí você tem a expressão afirmativa de can't é o can. No lugar do N fica o no. Então, it can do nothing else. Ou seja, pode fazer nada. Dá a mesma ideia de não poder fazer alguma coisa. É pode fazer nada. Beleza? Então, lembra dessa relação. Você pode trocar o N pelo no se você troca da negativa para a afirmativa. E vice-versa. Beleza, galera? É muito legal. Esses caras eles andam juntos, fazem essa brincadeirinha e isso pode cair em questão de prova e deixa o cara maluco. Show de bola? Vamos ver mais uma questãozinha aqui, olha só. Questão 11. Marque a opção que tem o mesmo significado que Americans have no close confidence. Olha só, acabei de falar. Eu quero o mesmo significado e eu estou usando o no numa sentença afirmativa. Para manter o mesmo significado, eu preciso utilizar o N,
só que o N, ele exige uma sentença negativa. Só que qual é a negativa de have? É o don't have. Tá aqui, ó, gabarito letra D. Porque esse have aqui, galera, ele está num simple present. Isso aqui é um simple present, tá legal? Então, por ele estar no simple present, eles têm nenhum confident, alguém de confiança. O negativa é do not have ou don't, beleza? Maneiro, né? Vamos ver mais um aqui, olha só. Boom! Calvin Hobbes tem aqui um quadrinho, né? Questões com quadrinho também aparecem muito em questão de prova. Gosta de mostrar um quadrinho, perguntar o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Então é bom tu saber. Tá aqui, ó. Marque a sentença que deve ser completa com anywhere. Anywhere significa qualquer lugar. É a junção da palavra algum, né? Com lugar. Então você pode transformar em algum lugar ou qualquer lugar. Beleza? E aí a gente precisa olhar para as frasezinhas aqui e ver qual que se encaixa. Isso é mais interpretação do que mesmo entender as palavras. Só que você tem que entender que o N, ele se encaixa em frases afirmativas somente, ele só se encaixa em frases afirmativas se ele tiver a ideia de qualquer, tá legal? Só se ele tiver a ideia de qualquer, beleza? Então aqui, olha só, vamos ler a letra A. O gerente teve que sair, pontinho, pontinho, else para uma reunião. Quando eu digo que ele teve que sair para qualquer lugar ou ele teve que sair para algum lugar? Para e pensa, né? Se eu disse que o chefe teve que sair para uma reunião, foi para qualquer lugar ou foi para algum lugar? Eu acho que foi para algum lugar. Então, aqui você não pode usar o N, beleza? Porque está na frase afirmativa. Se fosse o N, deveria ter a ideia de qualquer. Aí tá assim, ó. O cachorro perigoso estava se aproximando, mas havia o quê? Nenhum lugar ou algum lugar? Ou qualquer lugar para se esconder, né? Aqui, você havia nenhum lugar para se esconder. Só que isso aqui está numa frase afirmativa, beleza? Então você não pode usar o N também aqui. Agora, olha a Britney. A Britney says, ela disse que ela não foi na negativa, não foi aonde? A lugar nenhum. Se está na negativa, a prioridade é usar o N. Então o gabarito aqui é a letra C de casa. Então minha dica para você é, se tiver que completar algum lugar com N, já vai direto na negativa, porque ele é o único que se encaixa nas negativas. Todos os outros em outros tempos, em outras formas verbais. Bacana? Na questão 13 está dizendo assim, olha só. Eu sou uma pessoa que o conhecimento técnico de computadores vai impressionar, né? Esse conhecimento técnico de computador vai impressionar alguém. Cara, mas para e pensa comigo. O conhecimento técnico de computador é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu possuo esse conhecimento. A palavra, o WH question, que faz essa relação de uma coisa que eu possuo, beleza? Com o possuidor, é o WH question whose. Esse é o cara que faz essa relação entre possuidor e a coisa possuída. Então aqui ele está entrando como um pronome, fazendo não referência, mas fazendo a relação entre quem possui, que sou eu, e a coisa possuída, que é o conhecimento técnico, beleza? Então ele está dizendo aqui, eu sou uma pessoa cujo conhecimento técnico de computador vai impressionar. Palavra N na forma afirmativa tem a ideia de qualquer. Então, conhecimento técnico vai impressionar qualquer pessoa, qualquer um, gabarito letra E. Maneiro? Bacaninha essa, né? Então, a gente usa os WH question também como pronome, brincando ali. Vamos ver a próxima questão, a 14. Questão 14 que tem um textinho antes que fala sobre o coronavírus também. Tá dizendo assim, olha só, vamos ler. 6.000 casais decidiram não deixar o coronavírus deter eles de celebrar
o seu dia feliz. Dia feliz de quem? Dia feliz de quem? Para e pensa. Porque esse é pronome, tá sublinhado, né? Esse é pronome, tá fazendo referência a quem foi citado. Então, seria o dia feliz de quem? Deles. Deles quem? Eu acho que são dos casais, né? Dos casais, né? 6.000 casais. Aqui, ó. As múltiplas noivas e noivos, né, foram a uma cerimônia em massa na Coreia do Sul, na igreja, né, unificação, na sexta-feira, apesar do medo da saúde, né, the health scare from the coronavirus, ou seja, o medo que estava girando ali por causa do coronavírus na vizinhança da China. The newlyweds, ou seja, as recém-casadas, se juntaram a outros 24.000 convidados, alguns renovando os seus votos de casamento. Votos de casamento de quem? Que estava renovando? Alguns renovando. Alguns quem? Os convidados, beleza? Uma coisa puxa a outra. Então, são os convidados renovando os seus votos de casamento. E outros assistindo, né? Amigos e famílias a amarrarem os laços, né? Darem os laços. A igreja pareceu bem preparada para um evento grande, né? Tinha equipes que deram conta, sanitizante, álcool, né? E máscara para todo mundo. Eles também checaram as temperaturas dos casais. E aí ele quer saber, o there e o there aqui faz referência a quem? Faz referência aos casais e aos guests, que são os convidados. A gente viu no texto que é o que faz sentido e é isso que fecha aqui pra gente essa questão, né? Eles renovaram seu voto. Eles quem? Os convidados, cara, que estavam lá. Agora, o dia feliz deles. Dia feliz deles de quem? Dos casais. Lembrando que o there é um adjetivo possessivo, beleza? O adjetivo possessivo, ele faz referência ao possuidor, mas ele acompanha a coisa possuída. Bacana? E pra gente finalizar, uma outra questãozinha aqui de pronome reflexivo que a gente precisa dar uma olhada no texto. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Quando Star Wars, A Força Retorna, The Force Awakens, né? Inaugurou em dezembro de 2018, 18 de dezembro, e pela primeira vez na década, os moviegoers, ou seja, os caras dos filmes, podem retornar à galáxia, né? Ao longo e distante, bem distante, eles vão encontrar que ela possui 2 novas estrelas. Aí tá assim, o filme é dirigido pelo J.J. Abrams e continua, né, a saga interestelar de Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo. Alguns 30 anos depois dos eventos do Retorno do Jedi, também Launchpad também foi o momento de lançamento para 2 atores que barely half as old, ou seja, são mais ou menos a metade da idade do Star Wars, né? Da franquia itself, da franquia itself. Daisy Ridley, que faz o papel de uma scavenger, uma pessoa que busca, que vai por aí, aventureiro, né? Uma aventureira misteriosa chamada Rey, né? E o John Boyega, que faz o papel de um Stormtrooper, né? Desafetado, ou seja, quem viu o filme sabe que ele meio que largou, né, a força. Chamado Finn. Estão entre os novos heróis, né, da Força Retorna e estão bracing themselves for the biggest roles of their career. Ou seja, estão tendo esse momento com eles mesmos para o maior papel da vida deles. Achei a palavra que eles querem que eu veja, é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo, ele faz o sujeito e o objeto serem as mesmas pessoas, tá legal? Ele é utilizado para fazer essa relação, quando o sujeito é o mesmo que o objeto. Esse bracing, né, é estar celebrando aquele momento, aproveitando esse momento. Então, eu estou celebrando comigo mesmo, eu estou aproveitando esse meu momento.
Por isso é a ideia de reflexão. Se está no them é plural. Se é plural, quem são essas pessoas que estão bracing themselves? É o John, né? E a Daisy. Esse parágrafo aqui, ó, tá falando só deles dois. Então o gabarito que a gente marca é a Daisy, letra A, e o John Boyga, né? Eles que estão fazendo referência que eles são o sujeito e são também objeto dessa frase. Ficamos por aqui com essa revisãozinha desses conteúdos que estão caindo em prova direto. Vale a pena a gente ficar ligado e foca, faz bastante tradução, revisa, assiste as nossas aulas lá no canal de novo, que eu tenho certeza que tu vai fazer uma boa prova. Valeu, galera! Até a próxima!